Oiê, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas perguntinhas sobre o meu parto. Aproveitar que o babyzinho tá dormindo. Algumas dúvidas que a maioria das mamães tem, né? Quando eu tava grávida eu me perguntava isso também. Então, gente, primeira perguntinha que não quer calar, né? Onde que eu tive meu parto? Como tá aqui na descrição, foi pelo SUS, tá? Eu ganhei no hospital aqui da minha cidade. E foi meio complicado, não gostei muito. Foi bem complicado. Eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu, algumas coisinhas assim que eu não concordei. Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar porque não foi no dia do parto, tá, gente? Eu internei não foi no dia do parto, era pra me fazer ultrassom pra ver como eu tava o neném. E como me deu alteração na minha diabetes, eu tive que fazer o parto, tive que induzir, né, pra fazer o parto. Então, eu vou resumir tudo pra vocês, não vou falar, tipo, tudo pelo completo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que é meio enjoativo, então eu vou direto ao ponto pra vocês. E aí, eu internei na sexta-feira. De primeira a gente não sente muita dor, gente, mas depois é uma dor insuportável, muito sensível. Por quê? Porque tem que ficar fazendo toque pra colocar comprimido. Porque induzir não é remédio na veia, tá? É colocar comprimido ali na região, lá no colo do útero, né? E vou responder uma perguntinha. Quem foi que me acompanhou no meu parto, né? O primeiro dia foi o pai do neném. Ficou até sábado, porque tinha que trabalhar. Aí ele ficou até sábado. Qual foi o tempo do parto? Eu entrei na sexta e ainda ali no domingo. Porque eles começaram a induzir, eu acho que foi sexta às 7 horas da noite. E aí, quando foi no outro dia, no sábado, eu tava sentindo muita dor e pedi pra eles o parto normal, só que eles falaram, ou parto cesárea, só que eles falaram que eu não tinha como fazer porque eu era muito nova, né? Qual foi a primeira coisa que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei foi que eu ia morrer, gente. Sinceramente, uma dor que, meu Deus. Só que eu não lembro mais, né? Eu acho que nenhuma mãe lembra mais. Quantos profissionais estavam na sala do parto? Gente, então, pelo SUS, não sei se pelo particular é assim, mas pelo SUS não fica profissional ali. Se você sente alguma dor, você vai lá e chama, eles vêm e conversam. Que foi no meu caso. Eu chamava a mulher pra ver se eles podiam colocar algum remédio, né? Mas eles não poderiam. Ela falava que hoje estava em trabalho de parto e não poderia colocar remédio. Você levou algum presentinho que você ganhou do seu bebê? Gente, levei. Porque a maioria das coisas foi que eu levei foi ganhada. Porque eu não tava trabalhando, né? Então, e o pai do neném também não, porque ele tava acidentado e ele começou a trabalhar na semana que eu ganhei o neném. Então foi praticamente tudo ganhado. Como que foi pra arrumar as coisas que me arrumou? Gente, foi assim. Um dia antes de eu ir pro médico fazer ultrassom, eu já tinha arrumado as coisas do neném, porque faltavam basicamente 3 semanas pra ele nascer. E aí eu já tinha arrumado as coisinhas dele, só não tinha arrumado as minhas, entendeu? Porque eu não tinha nem comprado nada pra mim ainda levar pro hospital, porque eu nem sabia, né? Quanto tempo você ficou após o parto? Eu fiquei 3 dias. Foi 3 dias. Eu ganhei o Heitor no domingo, saí na quarta. E como que foi, gente? Vou falar pra vocês a perguntinha que não tá aqui, mas é só um relato meu mesmo. Como que foi? Gente, todo parto que você tem, e você não dá conta de ter, é obrigatório eles te ceder, né, o parto cesáreo. Então, eu já não aguentava mais, né? No sábado eu não aguentava de tanta dor a noite toda. E aí eu fiquei no pé deles na verdade meu namorado, né, ficou no pé deles, pra eles ceder o parto cesáreo. E aí eles falaram que não tinha como, aí deu umas 8 horas o médico foi lá. Aí o médico viu, gente, eu tava no sexto comprimido, tinha dilatado só
tava indo pro terceiro. Como que fala, gente? Eu me deu em branco. Terceiro centímetro de dilatação. Terceiro, né? E aí eu tava no sexto comprimido. E aí a médica entrou lá e falou assim que não tinha como, né? Porque eu ia ficar lá e só senti dor, eu ia. Eu fui e fiquei em pé deles pra mim ter o parto cesárea. Eles perguntaram se eu realmente queria parto cesárea. Eu falei que sim. Porque eu tava com muita dor, gente. Meu Deus, vocês não estão entendendo. E é muito dolorido também. E aí no domingo, aí eles marcaram pro domingo cedinho, aí eles pararam de colocar o remédio. Eu falei que eu não queria mais. Aí, só que assim, à noite eu continuei sentindo dor, só que não foi tanta, entendeu? Porque quando eu colocava o comprimido, minha filha que passava uns 10 minutinhos, você tá doido. Vi uma dor que só misericórdia. E aí à noite eu fiquei sentindo dor, portanto eu não consegui dormir. Também tava ansiosa, né? Mas também não consegui dormir à noite também direito. 8 horas da manhã, na verdade, 6 horas da manhã, eu tava banhando. 8 horas da manhã em ponto, eles passaram lá na porta. Portanto que o parto do Heitor, assim, foi. Não foi nem 20 minutinhos. Foi rapidinho. Gente, outra coisa também não sentia dor da anestesia. Eu acho que eu tava com tanta dor que a anestesia entrou, só deitei, pronto, foi rapidinho também. E depois disso foi bom. Foi de boa. Mas fora isso, gente, eu não gostei muito, assim, do hospital, sabe? Porque eles não trocaram o lençol da cama e como tava dilatando, então tava ali tirando aquela camada, sabe? Aqueles trem cosmentinho que fica saindo. Então a cama tava toda suja de sangue, eles não trocaram lençol nem nada. E foi horrível, assim, né? O trabalho de parto. Foi bem intenso. Mas eu creio que todas as mães são assim. Apesar que algumas não sentem dor, só chega lá e ganha, né? Mas a maioria das mães são assim. E esse foi o vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês. No parto público, o meu foi assim, mas tem várias mães que são diferentes, né? Dependendo da região e do lugar que você mora. Então foi esse o vídeo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.